Alexandre, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, a TVT e a tua produção para a gente poder conversar um pouco sobre essa realidade que é tão importante nos dias de hoje, mais do que nunca. A gente já tem conversado aqui há algum tempo sobre como religião e política se misturam, principalmente no que foi o governo de Bolsonaro, né? Como a religião influenciou, enfim. Eu vi que você, ao apresentar o seu livro, você traz uma fala de Bolsonaro logo quando ele foi eleito. A gente citou tantas vezes essa fala aqui, que ele diz que ele quer desconstruir, ele queria destruir tudo para depois poder construir alguma coisa. De fato, foram 4 anos de plena destruição. E naquela época ele cita essa questão da religião, né? Eu queria que você contasse pra gente e falasse um pouquinho sobre o que você traz no livro. Essa fala de Bolsonaro, na minha forma de perceber, Thalita, ela é uma fala inaugural de algo que é o projeto dele de instituição de um Estado autoritário. E todo Estado, ele requer não apenas uma construção institucional, mas também simbólica, né? O Zé Murilo de Carvalho dizia que era importante formar a alma, dominar a alma, para que os súditos possam, digamos, obedecer ao príncipe. Então, o nosso trabalho, ele é decorrência já de um processo que começou em 2015, quando nós começamos a pensar a política no site do Segunda Opinião. E uma categoria que para nós é de vital importância é o tempo presente. Então, em 2015, em fevereiro de 2015, eu me arvorei a escrever o primeiro artigo, Não Há Vazio em Política, tendo presente justamente a eleição do Eduardo Cunha como presidente da Câmara Federal. Naquela época, né, o livro está até aqui, eu trouxe até o exemplar dele, que é o primeiro livro que a gente lançou, justamente porque essa categoria do tempo presente é uma categoria fundamental para uma sociologia do cotidiano, onde a gente procura observar, né, detalhadamente, muitas vezes aquilo que é uma banalidade, aquilo que não tem importância, mas que dentro da concatenação dos fatos, ela começa a construir, digamos, a identificar um processo, uma linha de pensamento e de ação que a política está sendo desenvolvida. Então, naquele artigo, né, de Não Há Vazio em Política, eu me arvorei em fevereiro de 2015 já a profetizar, não de uma forma que eu quisesse, mas de uma forma já de previsibilidade, que o impeachment de Dilma já estava em andamento a partir dali, né? Então foram vários artigos, foram dois anos de artigos que nós escrevemos, dentro dessa perspectiva da análise da sociologia do cotidiano, dentro da perspectiva daquilo que Dilma estava enfrentando do ponto de vista político. Então, no caso de Bolsonaro, essa fala inaugural que você fala, que é 17 de março de 2019, para mim, na perspectiva da religião, mais do que ele falou da destruição, né, é o que ele fundamenta para poder falar da destruição. Ele diz o que naquele mesmo jantar feito para os conservadores dos Estados Unidos, Steve Bannon estava lá, Paulo Guedes estava lá e o Sérgio Moro estava lá. Ele disse: quis a vontade de Deus que eu ressuscitasse, que eu não morresse, que eu tivesse a minha vida salva e que eu fosse eleito presidente do Brasil. Então, esse alinhamento discursivo, ele dirige não para a soberania popular a eleição dele, mas para a soberania divina. E é justamente fundado na soberania divina que ele anuncia isso que você acabou de dizer. Porque eu sou o representante de Deus para a nova, digamos, temporada política do Brasil, eu vou anunciar uma destruição, fundado nessa vontade de Deus que me elegeu. Então isso é muito grave, porque a partir daí, se a gente pensar no primeiro semestre de 2019, ele continua, né, elaborando todo um discurso em função disso. Eu tenho aqui só alguns momentos dele. Em 2 de maio, em Camboriú, ele se encontra no Encontro Internacional dos Gideões e renova essa questão. Foi a vontade de Deus que me salvou, né, que me deu a vida, e foi a vontade de Deus que me elegeu, não foi o voto popular. Em 21 de maio de 2019, ele se encontra
com os católicos, com a Frente Parlamentar Católica no Planalto, onde esses católicos conservadores que o apoiam vão consagrar o coração, o Brasil ao coração de Nossa Senhora de Fátima. Não é a Nossa Senhora qualquer, não é a Nossa Senhora de Guadalupe, nem a Nossa Senhora Aparecida, é a Nossa Senhora de Fátima, que tem uma simbologia muito específica em relação a essa representação de Nossa Senhora, de Maria. E o que é que acontece? O Eros Biondi, né, que era digamos, o Cicerone, né, um anfitrião, um chairman daquele evento, ele diz uma coisa muito interessante, dessa perspectiva da religião e do bolsofascismo. Ele diz que o Bolsonaro ele se equipara a João Paulo II, porque também recebeu um atentado de vida e foi salvo. E Eros Biondi diz o quê? Foi salvo pela intervenção de Maria. Então, esse discurso continua desde o dia 17 de março, passa por maio, passa por 21 de maio, né, com a presença de grandes, digamos, representações da Igreja Católica, Rede Vida, TV Canção Nova, Fazenda da Esperança. E vai para o dia 19 de junho, onde ele é recebido na sede, né, central mundial da Fazenda da Esperança, de uma forma efusiva, pelo fundador da Fazenda da Esperança, onde o fundador, de uma forma pública, numa reportagem que a Rede Vida fez, disse que ali aquele encontro com Bolsonaro foi um momento divino, foi um momento de graça. Por fim, só para fechar esse primeiro semestre, em 12 de julho de 2019, ele se encontra com Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial, e já ali, não só, Thalita, ele anunciou em março a destruição de todas as conquistas sociais, trabalhistas, econômicas que o Brasil havia conquistado nos últimos governos do PT, mas ele diz já o quê? Ele já anuncia a necessidade de haver o voto impresso nas eleições futuras. Então, todo esse processo de construção de uma narrativa, de um discurso, de se apoderar do discurso religioso, é justamente para colocá-lo dentro de uma figura que, dentro da teologia, dentro da ciência da religião, é a figura do sagrado. O que é o sagrado? O sagrado é quando o humano se encontra com o sobrenatural. Quando o natural se encontra com o sobrenatural. E o que é que acontece? Esse humano, revestido da sobrenaturalidade, ele se destaca. Ele não é mais um, como todos nós humanos. Ele está acima, e em cima dele, acima de nós devemos olhar para ele como uma devoção, com uma capacidade de obediência em relação não à vontade dos homens, mas à vontade de Deus. Então, é muito importante a gente perceber no detalhe, né, toda essa construção que foi feita desde 2019, quando ele anuncia de uma forma inaugural isso, no encontro com os conservadores estadunidenses, com a presença de Guedes, de Moro e do Bannon. Alexandre, sabe, eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade em entender como Bolsonaro se aproximava das religiões e de lideranças religiosas mais especificamente. Até o ponto que eu percebi que não se tratava de religião, que talvez se trate muito mais de um trânsito político, né? E eu queria ouvir a sua avaliação. Por que as religiões e os líderes religiosos, não são as religiões, né, mas esses líderes, por que eles alçam essa figura que é Jair Bolsonaro, um fascista assumido, como uma pessoa sagrada, como um ser sagrado? É por conta desse trânsito político, é por conta de benefícios que conseguiriam por conta de Jair Bolsonaro presidente? Como você avalia isso? Olha, é preciso pensar essa situação, Thalita, a partir de diversos lugares epistêmicos, né? Quer dizer, o Hegel dizia uma coisa que eu acho que é muito importante: o concreto ele é o resultado de múltiplas determinações. Então, fica difícil a gente simplesmente apontar a partir de um viés do conhecimento digamos, a resposta definitiva ou a resposta total de uma questão tão complexa. Para nós da ciência política, um personagem, um autor fundamental, quando a gente vai analisar a política moderna, é Maquiavel. Né? Existe uma ciência política antes de Maquiavel e uma ciência política depois de Maquiavel, pelo menos para diversos autores. Eu sou um dos autores, um dos pensadores, um dos
estudiosos, um dos aprendizes, né, para ser mais sincero, dentro dessa linha, digamos, da tradição do conhecimento. E Maquiavel, ele diz uma coisa muito importante. O príncipe, ele precisa ser amado e temido. Isso daí é muito importante. Para ele poder alcançar o poder, ele alçar o poder e se manter no poder, ele precisa ser amado e temido. E aí a grande sacada de Maquiavel, porque ele não estuda a política a partir de uma perspectiva aristotélica do bem comum, ou dos princípios, ou dos fins. Ele estuda um novo objeto, ele cria um novo objeto de análise, que é o poder. Mas não só ele cria um novo objeto, como ele cria uma nova metodologia, que é a observação direta, que é a observação concreta, como é que essa conquista e a manutenção do poder se dá. E ele diz, a religião é necessária para poder ter o poder, e a religião é necessária para poder se manter no poder. Porque a religião, ela diz respeito não ao amor ao homem, ou um temor ao homem, mas um amor a Deus e o temor a Deus. Então, quando os poderosos, a classe dominante, o poder, as frações de poder que estão divididas na classe dominante, seja nas frações militares, econômicas, religiosas e outras mais, elas se utilizam da religião para poder não dominar os corpos, mas para poder dominar as almas. Então, você, quando quer estabelecer uma hegemonia de poder, não basta uma hegemonia militar, não basta uma hegemonia da força, é preciso uma hegemonia simbólica, é preciso uma hegemonia ideológica, que penetre os corações e almas, né, as corações e mentes, e façam desses corações e mentes dóceis, né, e que a partir dessa docilidade vejam que transgredir uma ordem do Estado, uma norma do Estado, é semelhante a transgredir a uma ordem divina. E a ordem divina ninguém não pode transgredir porque, digamos, a punição é uma punição severa e, para muitos casos, eterna. Então, essas lideranças, elas estão envolvidas na perspectiva maquiavélica, né, maquiaveliana, de quê? De que não apenas eles estão envolvidos com um processo de condução dessa massa, mas de manutenção do poder que foi conquistado. Então é importante, nesse debate que eu coloco no livro, justamente perceber uma linha tênue entre política e religião. E Marx, que também é outro autor que pensa a religião, ele diz, quando você se utiliza da religião para determinar conquistas, interesses, né, motivações específicas, interesses pessoais, interesses privados, interesses de classe, interesses de grupo, o nome que se dá a isso não é religião, é política. Então, existe, digamos, são duas almas dentro de um corpo só que ficam se movimentando em função do quê? Em função do poder. É nessa perspectiva que o livro apresenta as análises, apresenta a observação, sobretudo, que no livro eu não faço um tratado nem de religião, nem um tratado de fascismo. No livro eu observo, né, a partir dessa provocação que Maquiavel faz, como eu citei aqui, esses passos, né, do primeiro semestre, onde Bolsonaro investe muito nessa descrição, nessa narrativa de que ele é ungido de Deus, ele é realmente uma manifestação explícita da vontade de Deus para o povo brasileiro, justamente para quê? Para dominar a alma, né? Não dominar os corpos. E aí, logicamente, dentro da estrutura midiática que ele montou, de enganação, de engodo, de hipocrisia, com as redes sociais que ele montou, ele pode fazer chegar à sua massa, né, de seguidores os valores, né, os símbolos, as indicações dentro dessa perspectiva de uma narrativa mais religiosa do que propriamente dita de uma narrativa de poder, de guerra e tudo mais. Então ele funciona muito assim, a religião funciona como esse indicativo de que é preciso acolher essa vontade de Deus, é preciso acolher essa vontade do Estado como sendo a vontade de Deus.